Fala pessoal, sou o professor Lucas Rangel de Física, aqui do Mapeando o Enem, e hoje a gente está aqui para falar sobre cinemática escalar, assim como resolver umas questões de provas anteriores. Vamos lá? Então vamos lá pessoal, agora eu vou pegar uma questão aqui de nível difícil. Essa questão aqui ela envolve uma interpretação bastante complexa. Cuidado, tá pessoal? Não é tão simples quanto aparenta, a gente precisa levar em consideração tudo. E é uma questão do Enem de 2017, é uma questão bastante atual e que envolve bastante os conhecimentos do movimento uniformemente variado. Então vamos ler aqui, interpretar e poder circular aqui e identificar quais são os conceitos-chave. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas. Então vamos lá. O primeiro, atento, e o segundo, utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seu carro inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Então tem a aceleração deles, 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então esse aqui, gente, é no início, né? E aí eles vão desacelerar. Gente, desacelerar é imprimir uma aceleração negativa, é muito importante, tá? Então a reação deles aqui, gente, a resposta é pisar no freio e poder desacelerar essa taxa. Tranquilo? O motorista atento, a velocidade aqui do motorista atento é de 14 metros por segundo, certo? Enquanto o desatento, pessoal, em situação análoga, também é 14 metros por segundo. Só que ele leva 1 segundo a mais, O tempo do desatento aqui, é 1 segundo a mais. E aí ele pergunta, que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, esse 1 segundo que ele passou acelerando, o que isso significa em termos de distância? Se a gente parar para entender um pouquinho como é que funciona essa questão, o que eu tenho que saber? Qual a distância que o atento percorreu, qual a distância que o desatento percorreu, para a gente saber o quanto a mais. Então, eu vou pegar o maior menos o menor, tirar a diferença, e eu vejo o quanto a mais ele percorreu. Vamos fazer? Então, vamos para a resolução aqui. Vamos pensar primeiro no motorista atento, certo? Então, o nosso motorista atento, ele está com a velocidade inicial de 14 metros por segundo, e ele vai reagir a um problema, não é isso? Então ele vai reagir imprimindo uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então olha só, esse veículo vai percorrendo, ele está desacelerando, até eventualmente parar. Parar significa velocidade zero, certo? E aqui, pessoal, nesse intervalo ele vai percorrer uma determinada distância, não é isso? Então vamos ver quais informações eu tenho. Eu tenho a velocidade inicial, 14 metros por segundo. Eu tenho a velocidade final, 0. Eu tenho a aceleração de menos 5 metros por segundo. E eu tenho que eu quero a distância percorrida, certo? E aí o que você vai fazer, pessoal? Volta lá no nosso vídeo, dá um pause aqui, retorna lá, olha as equações do movimento uniformemente variado e pensa, qual equação vai dar conta de resolver melhor, beleza? Pausa o vídeo aí, tô esperando. Beleza, se você fez o que eu falei, você voltou lá, analisou as grandezas físicas que eu tinha e conseguiu detectar qual a melhor equação. Qual a equação que a gente vai ter aqui, pessoal? Equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então vamos para a resolução. Velocidade final, pessoal, vamos substituir aqui, 0 ao quadrado, inicial 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração menos 5, ΔS. 0 ao quadrado, 0. 14 ao quadrado, pessoal, 196. Eu já lembro isso aí de cor, mas vocês podem fazer a continha, obviamente. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10, ΔS. Vou jogar esse ΔS lá para o outro lado, beleza? O que vai ficar? 10 ΔS igual a 196. Eu posso cancelar aqui e dividir por 10 os dois lados, dá 19,6 metros. Beleza? Então, o motorista atento percorreu uma distância de 19,6 metros. Agora, a gente precisa calcular a distância que o desatento percorreu. Bom, vamos agora para o motorista desatento. Já separei aqui no cantinho a distância percorrida pelo motorista atento de 19,6. Então, vamos lá, motorista desatento. O que aconteceu, pessoal? Ele estava trafegando a uma velocidade de 14 metros por segundo.
E aí ele passou 1 segundo desatento. E nesse 1 segundo, pessoal, ele estava percorrendo com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então ele andou um pouquinho, pá, chegou aqui com uma determinada velocidade. E aí que ele percebeu, o tempo de reação dele fez ele desacelerar a partir deste momento, ó, menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí ele está um pouquinho mais rápido, ele vai percorrer uma distância até parar. Velocidade final, 0. Então aqui, pessoal, é muito importante a gente compreender que eu tenho dois momentos diferentes. Eu tenho a distância que ele percorreu desatento e eu tenho a distância que ele percorreu enquanto ele freava. Então a gente vai precisar fazer pelo menos esses dois cálculos. E ainda, pessoal, eu não sei com qual velocidade ele iniciou a frenagem. Então eu preciso calcular essa velocidade, calcular essas distâncias. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, quanto vale essa velocidade aqui? Mais uma vez, pessoal, olha as características que eu tenho, as grandezas físicas, dá um pause no vídeo, volta lá nas equações e vamos ver se a gente consegue detectar melhor a equação. Bora lá? Se você fez o que eu falei, pessoal, se você conseguiu lembrar as fórmulas, você vai ver que essa formulinha aqui, ó, equação horária da velocidade, vai chegar muito bem naquilo que a gente quer, que é a velocidade final. Então vamos lá, velocidade final é igual a inicial, 14, mais aceleração 1 vezes o tempo 1 segundo. 1 vezes 1 é 1, 14 mais 1, 15 metros por segundo. Ó. Então, pessoal, eu descobri essa velocidade, ó, ela não é mais desconhecida. A minha velocidade neste momento é de 15 metros por segundo. Certo? Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular, gente, este ΔS aqui, ó. Certo? Eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial, a aceleração que era a distância. É o primeiro caso do motorista atento. Nós vamos utilizar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Então, velocidade final 15 ao quadrado, inicial 14 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração 1 vezes a distância. 15 ao quadrado, pessoal, 225. 14 ao quadrado, 196, mais 2 vezes 1, 2 ΔS. Passa subtraindo, pessoal, 225 menos 196 é igual a 2 ΔS. 225 menos 196, pessoal, vai dar, ó, falta 4 para 200 mais 25, então 29 é igual a ΔS, 2 ΔS. Então o nosso ΔS vai ser 29 sobre 2, o que vai me dar uma distância percorrida de 14,5 metros. Pessoal, essa não é a distância a mais que ele percorreu. Por que essa não é a distância a mais? E detalhe que lá no gabarito a gente tem essa alternativa. Porque o nosso veículo aqui, ó, o desatento, ele não está a 14, ele não está na mesma situação análoga do motorista atento, ele está com a velocidade um pouco maior. Então, além dessa ΔS aqui, ó, que ele percorreu a mais, ainda tem que percorrer esse ΔS, que foi um pouco maior do que o motorista atento. Então, a gente vai fazer uma nova conta e somar com esses 14,5 do trecho 1 do desatento. Vamos lá? Beleza. Então, pessoal, ó, já peguei esse primeiro intervalo aqui, ó, esse primeiro ΔS, 14,5. Vamos calcular esse. Eu tenho velocidade inicial, final, a aceleração que era a distância. Equação de Torricelli novamente. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2A ΔS. Velocidade final, 0, quadrado. Inicial, 15 ao quadrado, ó, detalhe, foi diferente da outra, né? Mais 2 vezes aceleração, distância. Não é isso? 0 ao quadrado, 0. 15 ao quadrado, 225. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10 ΔS. Joga isso para o outro lado, pessoal. 10 ΔS igual a 225. Dividindo os dois lados por 10, 22,5 metros. Não é isso? Agora, pessoal, eu consigo calcular a distância total do motorista desatento. Ó. Ele andou 14,5 no primeiro trecho e andou 22,5 no segundo trecho. Então, a distância total, ó, vamos fazer a continha. 22,5 mais 14,5 dá 37 metros. Beleza? E aí a gente pode calcular a diferença agora para saber o quanto a mais ele andou. Eu vou ver que o motorista atento, ele andou aqui, ó, 19,6 metros. Que o motorista atento.
E o motorista desatento, ele andou 37 metros, até poder parar. Eu não quero saber o quanto a mais ele andou, ó. É esse pedaço aqui, pessoal. Esse aqui foi o quanto a mais. E para achar esse tamanho, eu faço o quê, gente? Esse ΔS dos dois é pegar o maior menos o menor. 37 menos 19,6, 17,4 metros. Então, vamos olhar aqui na nossa questão qual a alternativa correta. Então, pessoal, eu consegui resolver a questão. Olha, a alternativa é 17,4 metros. Detalhe, ó, pessoal, esse 2,90, que está errado, ele é a distância percorrida a mais no momento em que ele está desacelerando. E não é o movimento total. 14 metros é porque ele estava 14 metros por segundo, 14,5 é a distância média enquanto ele acelerava e 15 é a sua velocidade final. Então, em algum momento, você podia se deparar com esses números, mas nenhum deles é a alternativa correta. Você deveria interpretar corretamente e chegar nos 17,4. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por poder assistir mais uma aula aqui do Mapeando o Enem. A gente falou um pouquinho sobre cinemática escalar, espero ter ajudado. A gente vai falar ainda de mais conteúdos de física, teremos muito mais conteúdo aqui no nosso canal. Então, por favor, se você gostou, se você achou que esse canal é interessante, compartilhe aí com seus amigos, com aqueles colegas que vocês sabem que estão estudando, almejando a sua vaguinha aí na universidade e que vai prestar o Enem. Beleza? Muito obrigado aí, pessoal. Valeu!